Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. Eu sou o Sequedo e trato dos assuntos do Palmeiras. Sabe por que eu falei Flamengo desse jeito hoje? Porque vocês viram na capa aí. Cara, eu vou ter que fazer um vídeo para falar de Vasco da Gama, sabe por quê? Por conta de vocês, que a gente fez enquete lá no Instagram, perguntando se queria que a gente fizesse vídeo de Vasco da Gama ou de Libertadores na quarta-feira. Eles escolheram Vasco, isso aqui, então eu vou ter que falar de Vasco. E foi você que colocou o Vasco na enquete. Brincadeira. Eu tô aqui, eu tô tranquilo para falar do Vascão. Mas, para não perder o hábito, a gente vai falar também das vitórias do Ouro Porco, né? Vitórias do Ouro Porco aqui, consolidando o que todo mundo já entende, a força dos dois clubes. Vamos falar das duas vitórias importantes fora de casa que aconteceram. Então, bora pro vídeo. Mas antes de entrar no vídeo, você tem que se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você já foi inscrito, você tem que curtir e comentar, porque a gente sempre responde todo mundo. A gente sempre troca uma ideia lá. E claro que você também tem que nos seguir nas redes sociais, o TikTok, o Instagram e o X, @Ouroporco. E se você não inscrever, o Titinho vai treinar as bolas paradas do seu time. Misericórdia. Boas lembranças. Nossa senhora, quase que o escampênalti volta pro Flamengo. Tempos ruins, que já não voltam mais, graças a Deus. Então vamos pro prato principal nesse aqui. Oh, meu Deus do céu, vamos ter que falar de Vasco da Gama 6. Santos 0, em pleno Morumbi, lotado, 55 mil pessoas que foram para lá ver o Neymar e viram um passeio de Felipe Coutinho com o dinizismo. Achei adequado. No Morumbi, o Santos tomou um chocolate e o Vascão, acho que o vascaíno mais otimista, ele ficou assim, o que está acontecendo? Cadê o meu Vasco? Devolva o meu Vasco, eu não estou acostumado a ganhar de tanto. O vascaíno esqueceu a alegria. Cara, acho que o Vasco não mete uma goleada dessa, sei lá, desde o Edmundo, assim. Não, fizeram esse levantamento, o Vasco meteu um 6-1 no Atlético Mineiro, cara, em 2008. A gente estava na faculdade. No início dela ainda. Mas assim, cara, foi de doer, porque assim, o primeiro tempo, Clebinho, você viu ali, estava equilibrado. Tínhamos um jogo, né? Tínhamos um jogo. O Vasco tinha chance, o Santos teve chance. O Santos teve um pênalti ali que depois foi anulado por impedimento, quando já estava 1-0 pro Vasco. E não seria nada, né? Vamos ser honestos. Não, eu também não achei pênalti, não. Pênalti não seria nada. Assim, depois a gente fala até do pênalti também, Palmeiras e Botafogo ali, né? Pra mim, suposto pênalti. Suposto. Mas tem um toque ali, mas, pô, na câmera lenta tudo é pênalti. Tudo é então, pênalti. Pra mim, enfim, houve o toque, o cara dobrou o joelho, mas enfim. Começa o segundo tempo, o Santos vai pra cima. Apertando o Vasco. Você falou, vai empatar. Vai empatar. Bola na trave. Se o atacante do Santos não fosse o Guilherme... Cara, e assim, só lembrando um pouquinho do começo do Ouro Porco aqui, né, cara? O Guilherme já foi capa de vídeo nosso. Metia gol todo o jogo. Estadual, ele bem pra caramba. Acho que ele chegou a ser o artilheiro do Brasil num espacinho de tempo pequeno ali. Cara, o Guilherme tá uma água danada. Mas aí você vê como que o estadual não é parâmetro pra nada. Pra nada, né? Você faz muito gol em time ruim, em início de temporada, que os times grandes também muitas vezes não estão nem aí. E aí depois, quando pega time mais forte, é isso aí. É isso aí, cara. E assim, o Santos começou, cara, eu acho que o segundo gol do Vasco, eu acho que, se não me engano, com 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos. Cara, dos 6 aos 26, foi um caos pro Santos, cara. Acho que o Santista, não sei se um Santista vivo, hoje talvez tenha passado por isso. O pessoal da turma do Terceirão de 1954 tá assistindo aí o vídeo. Tá assistindo. E assim, o Santos tomou goleada do Barcelona, tal, mas, pô, aqui era um confronto local. Sim. O time do Santos, provavelmente a folha salarial é mais caro que o do Vasco. Provavelmente. O Santos gastou muito dinheiro. Gastou. O Santos foi castigado, né? Porque vamos lembrar, galera, aí, primeira rodada do Brasileirão, o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, o Santos foi derrotado pelo Vasco, né, em São Januário, e ele falou que era inadmissível o Santos perder do Vasco, assim, tirando o Vasco pra nada. Não, e o Santos voltando da Série B. Não tipo assim, não era o Palmeiras, o Flamengo perdendo do Vasco no alto da sua arrogância ali no salto alto zoando o Vasco, não. Era o Santos, mano. Era o Santos voltando de Série B e fazendo uma Série B ok. Não foi nem uma Série B boa, não. Exatamente, assim. E aí o Vasco, cara, acho que o Vasco viu a ferida aberta ali. Quando fez o segundo, acho que o Santos deve ter aquele momento apagão. O 7-1, né, cara? Foi o 7-1.
Acho que todo mundo lembrou mais ou menos disso, assim, né? O Brasil foi tomando um gol atrás do outro. Não parava, tudo dava errado, ninguém encaixa a marcação. Santos muito mal treinado, né? Muito mal treinado. Não é à toa que o treinador já caiu, né? Meu xará caiu ali, mas, gente, que trabalho ruim, cara, que ele fez à frente do Santos. Você olha aquele gol o segundo gol do Vasco, né? O gol do golaço do Rayan, se não me engano. Não, do David. David. Um ano que ele não marcava. Velho, o cara cruzou a bola, tinha 3 zagueiros meio que na frente da pequena área. Ele deu um voleio da marca do pênalti, sozinho, cara. Sozinho, os caras só olhando. Que isso? Aí do gol do Coutinho também, o cara entra tabelando, dá cavadinha, o Tietchan entra livre, dá cavadinha, só valia golaço. Só valia golaço. Mas pior que mesmo, o Vasco não fez gol. Talvez o gol do Nuno ali no começo, que ele fez um gol de coco, né? Cabeceou de coco. Então assim, beleza, mas ali no segundo tempo, cara, o Vasco parecia um time europeu contra time sul-americano ruim, sabe? Menino, e assim... E outra coisa que o vascaíno ficou muito satisfeito, muito vascaíno amigo meu já cantava essa pedra, que é o seguinte, o Verratti, por mais que ele já resolveu muito a vida do Vasco, ele estava atrapalhando o esquema do Diniz. O Verratti não jogou, montou-se um esquema diferente, o Vasco sobrou. Contou com a fragilidade da defesa do Santos ali a partir do primeiro tempo? Sim. Mas o Vasco não tem nada com isso. O esquema funcionou e eu acho que agora a gente vai ver um Vasco com outra postura, com outra desenvoltura, a partir do jogo de ontem. Mas o Verratti ali no elenco, para resolver aquele joguinho que tá truncado, hein? Cara, eu acho que eu queria ele no Palmeiras ainda. Mesmo agora com o Romário e Bebeto lá na dupla de ataque? Sim, ainda queria. É isso. O Verratti muito pesadão, né, cara? O time mais móvel do Vasco se mostrou ali, envolveu o Santos tabelando. Não são jogadas que normalmente o Verratti faz. O Verratti, ele só finaliza, né? É um finalizador. A maioria dos gols dele, ou ele domina e faz o gol, ou ele faz o gol no primeiro toque na bola, assim, né? Não tem muito. Você vai ver ele driblando 2 fazendo gol. Não é a dele, não. Não devia ser a dele quando novo, né? Imagina agora. Veterano, né? Agora, é importante dizer isso. Nós vamos falar de polêmicas de arbitragem nesse jogo, mas não foi por isso que o Vasco meteu 6. Não. Sabe? E outra coisa também nessa aqui, que a gente estava conversando no off aqui, né? Em momento nenhum a gente vai desmerecer a vitória do Vasco falando de Neymar. Tá, o Neymar é um episódio muito pequeno dentro desse jogo, frente ao que foi o jogo do Vasco. Chorou, esperneou, fez a ceninha dele, é capitão do time, foi frouxo e acabou. A gente vai aqui falar do Vasco. Exatamente. Tenho coisas para falar, talvez outra oportunidade eu grave um videozinho para falar sobre isso, mas hoje, assim, teve 2 polêmicas de arbitragem ali, que no primeiro gol, se a bola saiu ou não pela lateral, para mim saiu. Eu concordo. Para mim saiu. Mas aí o Vasco não tem nada a ver com isso, ninguém viu, o VAR não viu, 1-0 Vasco passou. E tudo mais. Mas teve um lance também anterior, lá no início do jogo, uma possível expulsão ali do Hugo Moura, né, que poderia ter impactado o jogo inteiro. Mas a arbitragem também não viu, meu irmão. A arbitragem no Brasil é ruim. Ela é ruim para todo mundo. E assim, a gente cansa de falar nessa aqui. Então, assim, o Palmeiras, talvez no último ano e meio, foi muito apontado por pênaltis mandrakes, né? Acho que o do Sport e do São Paulo ficou muito feio ali, né? Ficou muito feio. Mas é o que a gente sempre fala, que a arbitragem é ruim, cara. Não tá roubando pro meu time. Não, é ruim. É ruim. Então, assim, uma arbitragem ruim prejudica o campeonato, podia mudar resultado. A gente sabe disso tudo. Mas a gente, aqui no Urupuca, a gente não parte para teoria de conspiração. Não é muito a nossa, né, cara? A gente prefere aceitar a verdade como ela é. E a arbitragem brasileira é ruim. A expulsão, assim, eu não tenho ali o critério técnico. Então eu não falo que sim nem que não. Não é muito a nossa. Mas vi muitos comentários de arbitragem dizendo que merecia a expulsão. Cabia, né? Cabia a expulsão. Mas não foi, então o Vasco não tem nada a ver com isso. E não foi por isso que foi 6-0. Não, o Santos é que jogou mal e o Vasco jogou bem, então o resultado foi por isso. Foi justo, o Vasco ainda se encontra numa posição difícil na tabela, assim como o Santos, né? Tem muita, a montanha íngreme ainda, né? Que eles têm para subir, a briga ainda é pelo rebaixamento, mas uma vitória dessa nessa aqui sempre pode ser o início de uma recuperação. E é melhor se recuperar na primeira rodada do segundo turno que esperar 5 no final. Né? Exatamente, né? E por falar em segundo turno, né? Vamos trazer agora para o lado uruporco da pauta, né? Graças a Deus. Vamos falar primeiro de Palmeiras e Botafogo. Vitória do Palmeiras no Engenhão. Eu sei que era o time misto do Botafogo, né? O Botafogo está muito mais preocupado com a Libertadores, com a LDU lá na altitude. O Botafogo venceu por 1-0, que é um bom resultado, mas
para levar para altitude talvez não fosse o melhor resultado. Falando de escalar as coisas, o Botafogo vai ter que escalar mesmo, né? Vai lá no alto do morro jogar. Vai ter que ir lá no alto do morro. E é uma encrenca, a gente já falou aqui na fase de grupos, que a LDU era do grupo do Flamengo. Não é a LDU fortíssima, igual dos últimos anos, mas jogar lá em cima ainda é um problema. É chato, né? E assim, não tem até jeito, né? O Botafogo tinha que enfrentar isso, teve que fazer as suas escolhas. O Palmeiras, pelo contrário, vem de um 4-0, vai jogar em casa, provavelmente com o time sub-12. Suavão. E aí colocou quase toda a cavalaria, né? Talvez poupou um ou outro ali que já estivesse pronto para estourar. Mas era um controle de carga normal, né? Controle de carga normal. E aí o jogo não foi bom. Não foi, mano. Pô, é o pior. Meu pai é botafoguense, né? E aí eu falei, nossa, pai, esse jogo do Botafogo é o pior horário que tem no final de semana, né? É o jogo que fecha o domingo, 8h30. Mas pelo menos vai ser um jogo bom, né? Aquela rivalidade quase unilateral, né? De Botafogo e Palmeiras ali. Embora os palmeirenses tenham aceitado um pouco essa rivalidade agora. E aí eu falei, nossa, eu vi o primeiro tempo, meu Deus do céu, eu gosto muito desse Uruporca mesmo, vou ter que eu tenho que fazer. Porque o jogo foi muito fraco, nossa senhora. Eu vi por ser palmeirense, né? Então você viu por obrigação total, né? É isso, são nossos do ofício. E assim, no primeiro tempo o Botafogo foi melhor, mas assim, o Botafogo não foi brilhante, assim, no domínio, nada disso. Não. O Botafogo teve chance, o Correia saiu cara a cara com o Everton. Para muito torcedor que estava cornetando o Everton, ele aparece de vez em quando, cara. Tem uma máxima torcida do Palmeiras que o Everton não faz defesa difícil, mas ele faz, cara. Ele faz sim. E aí, num lance muito semelhante, o Felipe Anderson sai na cara do gol, guardou e faz. E essa foi a diferença do jogo. O Botafogo, na sua grande chance, não fez. O Palmeiras, na sua grande chance, fez. E aí, no segundo tempo, o Botafogo foi mais pra cima, mas muito pouco criativo. Mas eu achei um jogo muito de trocação, assim, tipo... O Botafogo agrediu o Palmeiras, mas o Palmeiras conseguia desarmar o meio-campo ali, contra-ataque, só que... Perdi a bola também. Nossa, isso que eu ia falar, a finalização muito ruim. Romário e Bebeto não funcionou ontem. Embora a jogada do gol foi um passe do Flávio, que achou o Roque achou o Felipe Anderson, que fez uma bela jogada de corpo, fez o gol. Então, assim, foi uma jogada tramada bonita, assim, rápida, né? Um contra-ataque. Mas, de fato, assim, o Palmeiras chegava até a área intermediária, entregava o Botafogo. Aí o Botafogo até intermediário do Palmeiras, entregava o Palmeiras. Ficou nisso. Só que o Botafogo ainda teve um pouco mais, até porque precisava, né, correr atrás do segundo tempo. Mas o Everton fez uma defesa no primeiro tempo difícil e uma defesa no segundo tempo difícil. E assim, o segundo tempo talvez marcado por esse perde-ganha e pelo lance do Giai, né? Que a torcida do Botafogo reclamou muito de pênalti ali, e aqui teve um ponto de discordância do Uruporco, né? Então, por favor, lado palmeirense primeiro. O meu lado é o seguinte, eu entendo se aquele pênalti fosse marcado, tá, Clebinho? No Brasil se marca pênaltis assim. Sim. Mas, para quem viu o jogo, o árbitro, o jogo inteiro deixa rolar, o jogo rolar. Então foram vários contatos semelhantes, né? Você tem o contato ali, o jogador acaba dobrando a perna e tudo mais, no meio de campo, na lateral, e o juiz não dava. O juiz deixava o jogo seguir, mandava levantar e seguir. Então ali, acho que ali foi mais um lance desse. Sim. Tem um contato na perna, isso é fato. Para mim não foi com força para derrubar, então para mim não foi pênalti. Cara, eu na hora que fui olhar o lance de novo, aí olha na lupa, né? Na lupa, na câmera lenta, eu acho o seguinte, jogador do Botafogo com a perna no chão, o Giai chega na passada, acerta a panturrilha dele, continua na passada. O jogador do Botafogo, aquilo provavelmente não há força para derrubar ele. Mas aquilo no Brasil se marca falta. Se marca falta sim. Se aquele cara, por exemplo, a perna que estivesse no chão fosse a outra, na hora que o Giai batesse, a perna dele ia ricochetear para cima, entendeu? Por quê? Porque tem a força. O Giai não é um cara magrelinho, não é uma criança. Ele vai com o Inter. Tem uma carga ali. Então, eu daria pênalti naquele lance, sim. É um lance discutível. Que poderia mudar, mas conforme falando, a arbitragem tem os critérios dela. Se o cara não deu aquilo o jogo todo, porque dentro da área ele daria, né? Então, é o que a gente reclama. Falta de critério claro, falta de qualidade, e esse tipo de lance vai... Mas eu acho que o Botafoguense, diferente de outros momentos, nem chorou a quantidade que normalmente ele chora. Mas no Twitter, né? No Twitter todo mundo chora muito. Todo mundo chora demais. Eu acho assim, o que vai matar é porque já deve ter isso, né? No campeonato da 19ª rodada, então, ou 20ª rodada, né, na verdade, só que tem os asteriscos. Então, se você caçar lances, você vai encontrar lance semelhante, já foi marcado pênalti. Para todo mundo. Mas é o critério de um jogo para o outro, né? Então, eu estou adotando o critério do que o árbitro fez dentro daquele jogo. Sim, não. O raciocínio tá ok. E aí terminou, o Palmeiras com essa vitória foi a 42. O Palmeiras agora está com 39, né? Vai ser um jogo a menos. Um jogo a menos, isso. Vai a 39.
assumindo aí provisoriamente a vice-liderança. Cruzeiro joga hoje contra o fortíssimo Mirassol. Vamos acompanhar também para saber. Qualquer coisa a gente comenta lá no Instagram. E agora vamos para fechar, né? Vamos falar do líder do campeonato, o Clube de Regatas do Flamengo. Por enquanto. Que, diferentemente do Palmeiras, fez uma partida boa, né? O Botafogo fez um mistão ainda, né? O Inter ficou com muito cara de reserva. E a gente fala uma parada aqui no Brasil que ontem para mim ficou claríssimo. Assim, Flamengo engajado com o time titular, ele vai dar trabalho para qualquer time fora de casa. Palmeiras, Cruzeiro, pode ganhar, pode perder, mas vai dar trabalho. Não vai ser um jogo fácil de ganhar. O Inter inventou de ir com um time reserva. Na hora que saiu o segundo gol do Pedro, eu falei, vai fazer igual o Vasco. Vai ser goleada. Vai fazer igual o Vasco. Só que é característica do time do Felipe Luiz. Você faz a primeira parte do jogo muito intensa para tentar resolver o jogo, depois você tira o pé assim, nitidamente. Se o adversário der uma reagidinha, você vai lá dar umas cutucadas nele. Então o Flamengo, muito bem, sim. Flamengo, os reforços agora já estão fazendo as partidas mais tempo, mais minutagem em campo. Acho que o Saúl jogou o jogo todo ontem, o Lino ainda saiu. O Flamengo vai fazendo as suas substituições, o time não perde em rendimento. A gente teve a saída do Pedro como titular hoje, e eu acredito que ele vai sair de titular na quarta-feira, mas a gente não vai falar de Libertadores hoje, vamos falar só do jogo. Então, assim, o Inter é uma presa fácil para o Flamengo, o outro pouquíssimo ameaçou o Flamengo. O gol foi naquele gol fim de festa já, aquele gol de churrasco já ali. O árbitro deu um impedimento em campo, né, mas o VAR corretamente verificou que a posição estava legal. Então o Felipe Luiz fez o que tinha que fazer. O Flamengo quer ser o campeão brasileiro, ele precisa ganhar esses pontos. Se o Flamengo empata esse jogo, já fica ruim, porque aí o Palmeiras já está chegando, o Cruzeiro está chegando. Então, se você quer ser brasileiro, os jogos que te são oferecidos para ganhar, você tem que ganhar. E o Flamengo fez isso. A torcida ficou muito tranquila, satisfeita com o que foi feito, não teve aquela cobrança chatíssima de intensidade, não, que tem que ser intenso, porque entende que quarta-feira o pau vai torar. O Inter é o jogo do ano do Inter, porque se o Inter for desclassificado, o Inter não vai conseguir ser campeão brasileiro esse ano, não tem. Se for para Libertadores... Em pontos e em desempenho. Porque o Inter titular não está jogando bem também. Se o titular está bem, imagina o reserva, né? Então, o Flamengo aproveitou, fiquei satisfeito, o Flamengo foi a 43 pontos, ainda tem o jogo com o Sport, que deve acontecer agora nessa semana da Copa do Brasil, né? Deve acontecer os jogos, os asteriscos devem acabar por ali, né? E na data FIFA, eu acho que o Palmeiras deve matar um na data FIFA. Acredito também, né? Tem times com 2 a menos, né? Como o Palmeiras e tudo mais. Então, assim, uma rodada satisfatória para o Ouro Porco, mas muito esquisito fazer vídeo de Vasco, não gostei. Sobre o Flamengo eu tenho 2 coisas para falar. Primeiro que o Pedro finalizando é um esculacho. O segundo gol é muito esculacho. É de um requinte de crueldade. Assim, o goleiro podia pular 200 anos antes que ele não ia chegar naquela bola. Quem faz gol assim com esse chute fraquinho, que parece um danado, é o Arrascaeta. Ele faz muito gol assim. Mas assim, a maneira que o cara posiciona o corpo e bate é bizarra. E aí o Flamengo resolve o jogo com 10 minutos no primeiro tempo. Administra, porque sabe o seguinte, está com o time titular, e é esse time titular que deve ir a campo quarta-feira. Uma mudança ou outra. Então, o Inter está se poupando, né, com o time reserva, e o Flamengo se poupou em campo. Com 2 a 0. Mas tranquilo. Então, quarta-feira, os 2 times estão descansados, e aí, meu filho, o Inter deu all-in. Então, agora tem que ver. Se o Inter cair, cai Roger Machado. E, cara, time grande, nessa situação, eu já vi muita coisa ruim acontecer. Nossa senhora, eu já vi também. Então, assim, carinha de que se o Inter cair, a segunda divisão vai ficar ali, ó, bem pertinho. Com técnico demitido, elenco caro, pressão, eliminado, sem campeonato para jogar. Exatamente. E uma torcida já desgostosa do time, né? Já. Então, assim, tá gabaritando, sabe? Sim. O descenso para a Série B. Não quer dizer que isso vá acontecer, até porque tem muito time ruim. Por exemplo, eu não acho que o Corinthians vai cair, porque tem time pior. Acho que esse ano vai sobrar pro Fortaleza, cara. O Fortaleza tá mal, o Sport, nem se fala. Juventude, Nossa Senhora... Aí tem Vitória, o Vasco... Aí tem um bolosão ali, né? Essa quarta vaga vai ser... O Grêmio ganhou do Galo, deu uma respirada, mas tá mal demais também. Então tem muito time ruim. Então acho que o Inter e o Corinthians vão se salvar por isso. Mas que tá feio, tá feio.
É isso aí, pessoal. Então vamos fechar o nosso vídeo da nossa segunda-feira aqui. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Deixa o comentário sobre o que você tem de expectativa agora, não mais para falar do Vasco, porque agora já foi. Deixa a expectativa para... Tá bolado! Não, nunca mais falar de Vasco. E deixa nos comentários aí o que você acha da expectativa do jogo de Palmeiras e Universitário, que já favas contadas, né? E Flamengo e Inter. Mais obrigado mais uma vez. Se inscreva nas nossas redes sociais e